Você acha que acabou o bolsonarismo, Fernando, Lula e Luiz Otávio? Que vai Não, acabar? eu acho que acabou o Bolsonaro e vai ter herdeiros, porque esse pensamento passa muito por essa coisa de bandido bom é bandido morto. Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Contra o aborto. O pensamento que eles chamam de conservador vai estar aí para quem vai talvez pegar aí a bandeira, a tocha, que nem na Olimpíada. E eu acho que são poucas as opções. O Zema tentou, né? Vocês viram o que o Zema fez, né? Isso é total, é tentar tipo, arrebanhar certa parte desse eleitorado, postando Benito Mussolini e depois falando que não, deixou lá, entendeu? E vai depois pedir desculpa, entendeu? Porque é a tática. Então tem muita gente atrás disso aí, né? Tem, só que tem o seguinte: a nossa chance está na ganância de toda essa gente escrota, né? Por quê? Eles tomaram todas as câmaras municipais, todas as assembleias legislativas e a Câmara dos Deputados e o Senado. Está repleto de gente assim. Está repleto de gente assim na liderança das igrejas, nas periferias. Então, assim, se não fosse pela ganância deles, porque eles não são a figura caricata do inelegível e da família dele, todos os filhos dele lá, é uma figura que, tipo, vai morrer com ele, o cara tá caído, o cara tá acabado, e daí é só porque na hora de começar o julgamento dos crimes e começar a provar os crimes, e porque a Globo não quer ele, e a gente sabe que a Globo fez pelo golpe contra a Dilma, a gente sabe que a Globo fez contra o presidente Lula antes dele ser presidente a primeira vez, e depois para ele que ele nunca mais fosse candidato, então assim, tá fazendo contra o Bozo já era, é passado, mas toda a escrotidão, todo o bolsonarismo já dominou de baixo para cima. Dominando politicamente de baixo para cima, se eles tiverem um acordo entre eles de quem pega quem ocupa esse lugar, a gente vai demorar muito tempo para sair de onde a gente está. De certa forma, minha análise é bem simples. Não existe vácuo na política. O Bolsonaro teve quase 50 milhões de votos. A eleição foi decidida por muito pouco, né? E teve uma abstenção também muito alta nas urnas. Tudo isso aconteceu de fato. Então, a sociedade está, de fato, dividida. Então, tem que tomar um pouco cuidado, na minha visão, com essa sanha de tirar o Bolsonaro da eleição. Pode virar contra o feiticeiro. Ele já está se martirizando. A primeira foto lá que o Fernando mostrou é exatamente explicitando a estratégia dos caras, entendeu? Coitado do Bolsonaro, enfrentou o sistema. Né? Vocês têm algum nome em mente? Eu tenho eu desde o começo tenho uma pessoa para quem eu olho, que não é o Zema, porque não tem competência para isso. Mas tem uma pessoa no cenário político que eu olho e falo, esse cara vai. Quem que é? Manda. O Eduardo Leite. Então, essa é uma. Porque está se falando muito em outros nomes mais ligados a ele. E foi até. Eu estava pensando justamente sobre isso, né? Não no Eduardo Leite, mas nessa questão de. Mas o Eduardo Leite não vai herdar o bolsonarismo, porque o Bolsonaro. Mas a direita. Tudo bem, mas são dois fenômenos diferentes, né? A velha direita, que a velha direita é o Maluf, sei lá, mas por exemplo, o PSDB, ou uma direita, tipo. Eu acho que ele mais não é jovens bolsonarismo, o Eduardo Leite. Ele mas pode ser que exista o PSDB, daí é outro fenômeno. Mas uma reabilitação da direita como a direita que dá para conversar, a direita civilizada, a direita que sabe usar os talheres. E que tem um certo argumento para ser. Um diploma universitário que tem. Não, o cara que tem um argumento para ser de direita, não o cara que fica falando só, tipo, que tem que dar golpe de Estado, não, Magno tem que matar bandido, entendeu? Nem esses pastores. Eu não sei se vai acontecer isso. Meu desejo é um pouco esse. Porque eu jamais imaginei que eu ia ter saudades da direita civilizada. Então eu vou fazer minha aposta. O mais forte que toda a imprensa fala que é o Tarcísio. Daí corre por fora o Zema e o Eduardo Leite, mas já não pelo bolsonarismo, mas pela volta da direita civilizada. Mas o Tarcísio... Eu acho que o Eduardo Leite ele tem uma capacidade de alinhavar politicamente acordos
tipo um Kassab da vida. Mas a minha aposta não é nenhum deles. A minha aposta é uma saída fujimorizante, né? Porque o Fujimori aconteceu parecido com o Bolsonaro. Ele foi inabilitado politicamente no Peru e ele tinha um herdeiro político, ele era tipo um proto-fascista peruano, desde os anos 90, sempre foi isso, né? E quem herdou foi a filha dele. Então o Bolsonaro, o ego dele é tão grande que dificilmente ele vai dar um dedaço até para o Tarcísio, que é do Partido Militar. Acho que até é difícil até para o Tarcísio. Tanto que o Tarcísio está tipo, se o Lula for mesmo candidato a presidente, eu vou ser candidato à reeleição. E entre os filhos dele, o Flávio tem uma ficha corrida muito grande. E o Eduardo Bolsonaro parece ser o cara preparado pela direita internacional, pelo Steve Bannon, pelo trumpismo, né? Parece ser um cara que foi abraçado, tanto que ele estava lá na invasão do Capitólio, né? Ele é citado, inclusive, está nos documentos, ele estava lá. Então, é muito louco. Eu acredito muito, e eu acho que é uma boa notícia, porque ele não ganha eleição. Vai ser tipo a Keiko Fujimori. Não, e nem consegue, por exemplo, o Tarcísio, tem um gap aí enorme do Tarcísio para ele herdar esse negócio, porque ele nomeou nas secretarias aqui de São Paulo o pessoal louco de pedra que o Bolsonaro arrebanhou, e ele está se dando muito mal com essas pessoas. O Tarcísio, por mais que ele seja uma direita já truculenta e violenta, usa talher. Ele come com garfo e faca. Então, quando a gente está com a Naira lá, a que foi secretária da Mulher e tudo lá, é uma aberração. Então, assim, ele está convivendo com essas pessoas e não está falando. Então, eu acho que ele não vai não dar espaço. Não, eu queria falar sobre o Tarcísio. Eu vi de mais de uma fonte aí, pessoas na grande imprensa falando que o Kassab tem muita influência sobre o Tarcísio, né? Tem um cargo importante. Todo mundo, né? Vamos combinar isso aí. Então, o Kassab é um cara, tipo, que virou um cara super influente, né? É o nome do... E ele tem na mão, eu acho que é o cara que tem mais deputado na mão hoje, porque os partidos grandes de direita estão todos, tipo, divididos, uma parte para o PL, uma parte com o Bolsonaro, o PP uma parte com o Lira, outra parte com o Bolsonaro, outra parte com não sei o quê. E o Kassab tem lá a bancadinha dele, os caras obedecem nele, ele tem um partido importante e um cargo importante aqui em São Paulo. Não, e o Kassab tem respeito de todo mundo, inclusive da oposição. Ele faz oposição. E diz que ele é contra o Tarcísio, que o Tarcísio ouve muito ele, e diz que ele acha que o Tarcísio tem que sair em 2030. E que ele acha que 2026 vai ser uma eleição... Eu acho assim que, para enfrentar o Lula em 2026, se o governo do Lula for razoável... E se o Lula não estiver doente, tudo, eu acho que vai ser muito difícil de ganhar do Lula. Eu acho, se continuar assim, né? O bolsonarismo capengando... Outra máxima que eu queria citar, que em política não se anuncia a morte antecipada de eu também uma acho. regra. Né? Também tem que tomar cuidado, também, eu acho. Então, isso é uma regra, da mesma forma que teve a Vaza Jato e tudo mudou, tudo pode mudar de novo. Então, isso não existe. Então, um cara que tem a votação que o Bolsonaro tem... E eu fui convencido disso, sabe quando, Fernando e Lully? Quando eu fui na manifestação em Copacabana. Que por mais merda que eu tenha ouvido, né, pelos meus aparelhos auriculares naturais, eu acabei percebendo o tamanho do carisma, entendeu, do Bolsonaro. Então, ele tem alguma coisa que esses outros políticos nenhum têm. Nem o Leite, nem o Zema, nem o Caiado. O carisma que o Lula tem? É totalmente diferente o carisma, mas ele tem um carisma, ele mexe com os instintos mais básicos das pessoas, entendeu? Então, mobiliza. E aí, assim, o que eu quero sempre falar para a gente, que eu acho que é o mais preocupante, é a estrutura da dinâmica política. Se você tem câmaras municipais na mão, você se elege. O Tarcísio se elegeu com a máquina do Estado, que estava a favor do Bolsonaro, e com o Rodrigo Garcia escolhendo ele. Então, assim... a questão é as câmaras municipais, é de baixo para cima, é o trabalho de base. E isso está com a mentalidade bolsonarista trágica.